mudou. A transformação digital é essencial para o sucesso profissional e empresarial. A TS Digi ajuda empresas e negócios a otimizarem resultados através de soluções digitais como gestão de mídias sociais, construção de presença digital, produção de conteúdo, gestão de EAD e cursos online, criação de sites, desenvolvimento de aplicativo, CRM e e-commerce e eventos e mentorias online. Nossos diferenciais são foco em resultados, excelência no atendimento, proatividade de soluções, performance através da estratégia, uma equipe multidisciplinar com profissionais qualificados e serviços e orçamentos personalizados. Entre em contato conosco pelos telefones e acesse o nosso site. TS Digi, soluções digitais com foco em resultados. Olá, meus amigos, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Agradeço mais uma vez ao professor Davi pelo convite. E nós vamos ter a oportunidade hoje de falar de um tema bastante relevante, que é sobre fluxos de caixa. Nós estamos passando por um momento de guerra, e como é um momento de guerra, há uma necessidade de medidas extremas por uma situação extrema. Nós vamos fazer uma reflexão aqui hoje, não de como ações para a sobrevivência durante a pandemia, mas sim como nós vamos sair dessa pandemia. Porque quando sair vai existir uma retomada. E quem defender melhor o seu caixa, com certeza vai sair dessa guerra em condições melhores de retomar o crescimento econômico. Portanto, gente, nós vamos ter aqui uma oportunidade de algumas dicas relevantes, tanto na área econômica quanto na área financeira, para que a gente possa, como empresário, defender o caixa, para que a gente, não como que a gente vai passar por essa crise, que nós vamos passar, mas é o como nós vamos passar por essa crise. Numa guerra, quando a pessoa sai de uma guerra, pode sair sem um braço, sem as pernas. Então, essas medidas são para como você vai sair dessa guerra, como você vai sair dessa crise. Você precisa sair em condições plenas de retomada. E a área financeira é um ponto importantíssimo. Ações que façam com que você defenda o seu caixa vão fazer com que você esteja pronto para a retomada, para ter fôlego para a retomada da economia, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a nossa palestra compartilhando com vocês o nosso slide, que tem como tema aí na nossa palestra: defenda o caixa em tempos de crise. Nós estamos vivendo um momento nunca vivido antes aqui no nosso país. Nós não estávamos preparados para isso. Ou seja, os empresários não trabalhavam com reservas de caixa, principalmente para passar momentos como esse. A nossa cultura era sempre de rolagem de dívida. E essa rolagem de dívida nos deixava dentro de uma situação confortável e, às vezes, uma situação meramente ilusória do nosso negócio, já que ele se sustentava financeiramente por financiamento através de terceiro do nosso negócio, que a gente chama tecnicamente do nosso ciclo financeiro. E aí, agora, muita gente parou, né, no segmento, e muita gente também, ou então reduziu a sua receita em detrimento da questão da demanda. E o que fazer nesse momento? O que é que nós podemos fazer nesse exato momento para poder fazer ações que defendam o caixa das nossas empresas, defendam as nossas finanças, defendam nossos fluxos, porque nós precisamos passar por essa crise. E no segmento, essa crise não nos segmentos de hotéis, bares e restaurantes, principalmente mais especificamente hotel, ele está quase no final da cadeia produtiva de economia, que nós sabemos que essa retomada não será tão rápida. Então, precisamos ter ações concretas de defesa do caixa para cada vez mais a gente ter fôlego para essa retomada. Então, primeiro ponto é que nós precisamos ter uma avaliação econômica e financeira. E aqui vai a minha primeira crítica. Se você é um empresário que realmente tomava decisões com base na contabilidade, parabéns para você. Você já vai sair na frente em detrimento de diversos outros empresários que não faziam uso da contabilidade como ferramenta para a tomada de decisão. Porque é nesse momento que você precisa ter um diagnóstico, uma avaliação econômica da tua empresa, bem como uma avaliação financeira da tua empresa.
como você está, como o seu negócio está hoje, economicamente, ou seja, reconhecendo as nossas margens de performance, quanto é que está a nossa lucratividade, seja ela bruta, seja ela operacional, seja a nossa margem líquida, a nossa lucratividade líquida, bem como a nossa rentabilidade. E, em detrimento disso, se existe equilíbrio econômico, nós também temos que entender que tem que haver um equilíbrio financeiro. Os nossos prazos médios de pagamento, os nossos prazos médios de recebimento, eles devem estar ajustados financeiramente. A maior parte das empresas brasileiras vem a falir não porque economicamente a performance econômica não é satisfatória, não porque o negócio não gera lucro, mas sim porque há um desajuste, um desequilíbrio financeiro. E nós sabemos que o pagamento dos nossos passivos é que gera continuidade operacional de uma empresa. Então, nós vamos poder, a primeira coisa, é avaliar, ter um diagnóstico hoje da tua empresa, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto financeiro. Então, quando você tem essa informação, que a contabilidade tem por um demonstrativo chamado demonstração do resultado, que é a DR, não é discussão de relacionamento, é demonstração de resultado, lá está refletido a operação da empresa. Lá está dividindo as suas margens de lucratividade. A primeira margem que eu venho colocar aqui para vocês é o lucro bruto, que é a margem bruta, que é o que nós chamamos de margem do negócio. É conhecer a margem do negócio. O que é essa margem do negócio? É meramente minha receita, independentemente de receber, o custo da minha mercadoria, bem como os tributos variáveis provenientes da minha venda, que não são meus, efetivamente eu vou só repassar para o governo. Na verdade, é o lucro do negócio. É como se eu não precisasse de retaguarda da parte administrativa, de contador, de funcionário da parte administrativa, de jeito, não precisa de nada da retaguarda. Só o negócio. O negócio que é, por exemplo, comprar mercadoria, né? Comprar mercadoria e revender essa mercadoria, ou em alguns casos, comprar mercadoria e aplicar na prestação de serviço. Então, assim, só o meu negócio está dando quanto hoje de margem? A primeira coisa é você conhecer essa sua margem bruta, essa sua margem de contribuição. Então, a gente conhece a margem de contribuição do negócio. Vocês podem observar nessa primeira coluna, eu estou dando um exemplo de uma empresa que faturava 300 mil. Tinha uma margem bruta de 14,42. Só que agora essa empresa, a margem do negócio dela era 42. E tinha despesas fixas na importância de 12%, ou seja, 36 mil. Então, essa era a estrutura, ou seja, ele faturava 300 mil e gerava um lucro líquido no final de 2,42, equivalente a valores nominais de 7.260. Mas o que aconteceu agora? Agora as empresas sofreram um impacto. Bares e restaurantes, através de delivery, e que fizeram, mesmo ainda funcionando, tiveram uma redução drástica na sua receita. Então, o primeiro ponto foi uma queda de receita violenta. Então, essa empresa aqui teve uma queda de 60%, está faturando apenas 60% da sua receita. Então, a primeira coisa é equalizar os nossos custos economicamente. Porque para defender o caixa, não adianta que eu estar só postergando prazos. Eu entendo que se minha receita ela reduziu, a minha performance ela reduziu, eu também tenho que, em detrimento do lucro que eu espero, que eu sempre necessito, equalizar os meus custos. E aí é o primeiro ponto. Primeiro, entender hoje a tua operação, quanto é que ela está dando a tua operação. E quanto ela vai ficar, projetar esse cenário. Se eu só vou agora faturar 60%, meu faturamento caiu, agora só consigo faturar 60%, eu automaticamente tenho que equalizar os meus custos. E que custos eu vou equalizar? Normalmente os custos fixos. Ou seja, essas minhas despesas operacionais, que era na faixa de 12, mas valor nominal de 36. E eu tenho que equalizar. E aí você tem que olhar para as despesas em termos de prioridade, quais são as mais relevantes. É a trabalhista mais relevante, então eu tenho que ter ações de reduzir, nesse momento, a minha área trabalhista, para que continue equivalendo a 8% do que eu faturo, que antes em valor nominal era 24 e agora passou a ser 14.400. Aí você precisa de ações, seja demissão, seja suspensão de contrato que foi estabelecido pela lei, seja redução de jornada que também foi estabelecido pela lei. Ou seja, eu preciso de ações que venham fazer com que o meu negócio ele diminuiu.
Então, operacionalmente, ele diminuiu. E eu preciso sempre buscar eficiência, fazer mais com menos. Nessa pandemia, muitas empresas, nesse processo, observaram que começaram a olhar melhor para o seu negócio e observaram que tinha um custo muito mais elevado do que necessitava. E hoje, essa forma de pensar, ela veio para ficar. Porque no que nós vamos ver é sempre um olhar mais crítico para a eficiência, para a redução de custo. Porque é muito bom a gente escutar dos nossos funcionários, eu preciso de mais gente aqui, eu preciso de mais gente. E às vezes não a solução não são mais pessoas, e sim você melhorar o processo. É em si você fazer uso da tecnologia para melhorar o processo. E não ter que automaticamente aumentar custo fixo. Custo fixo é veneno. Custo fixo dilui a sua margem operacional. Então, o primeiro ponto seria esse. Então, assim, estratégias econômicas, a gente fala em redução de custo. Já que eu tive redução de receita, eu tenho que reduzir custo, eu tenho que adaptar a mesma lucratividade. Se eu tinha minha lucratividade de 2,42 sobre o que faturava, eu devo permanecer. Como é que eu corto? No custo da mercadoria é variável. Então, se ela diminuir, eu vou comprar menos, meu custo também vai diminuir na mesma proporção. Minha margem de contribuição vai ficar a mesma. Contudo, nominalmente, em termos de valor, ela vai diminuir, porque o volume de vendas diminuiu. Automaticamente, eu tenho que reduzir custo fixo. Então, o meu olhar para a demonstração do resultado, para o meu negócio, tem que ser em cima das despesas operacionais, do meu custo fixo. E eu tenho que ir com unhas e dentes, com muita garra, com muito foco, e não estar aqui perdendo tempo. O que vai acontecer? Eu era um empresário que nunca trazia uma duplicata. Gente, vamos ter humildade, vamos botar foco no que nós precisamos. Não vamos olhar para o impacto que isso aconteceu. Vamos tomar decisões rápidas, tempestivas, para que sim a gente possa dar continuidade ao negócio. Então, por exemplo, no caso de redução de custo trabalhista, eu podia fazer uso da MP 927, eu podia fazer uso dela em termos de antecipação de férias. Mas férias vai influenciar no fluxo de caixa. Concordo, mas entenda que não vai influenciar na parte econômica, porque aquela provisão de férias, pelo que ele já adquiriu, você já jogou no seu resultado. Porque as férias não é num dia que eu pago. Todo mês que acontece as férias, está tendo o custo das férias, um 12avos mais acrescido de um terço, está lá. E eu poderia fazer isso. A 9247 fez com que eu também pudesse antecipar feriados. A 9247 fez com que, em alguns casos, na parte administrativa, eu pudesse fazer através do teletrabalho, reduzindo o custo. E aí veio outras medidas provisórias que nos ajudaram também em tirar esse custo. Como? Porque o grande ponto é a questão seguinte: tudo bem, eu vou demitir. Na volta, eu não vou ter os meus funcionários. Funcionários que eu já treinei, que eu já investi há muito tempo, há um bom tempo. O que é que eu devo fazer? Então, aí veio o governo, a partir de 1º de abril, com a questão da suspensão. Então, se você não está precisando desse funcionário nesse momento, opta pela suspensão. Né? E se você é microempreendedor, empresário, fatura até 4.800.000, automaticamente o governo vai fazer 100% dessa suspensão. Vai pagar 100% dentro do limite do seguro-desemprego. Né? Ou então, não, mas eu encolhi, mas eu vou precisar de funcionário. Mas eu vou precisar desse funcionário toda hora, todo momento, às 8 horas. Então, eu vou lá e faço a opção por redução de jornada. Então, ou seja, nós temos medidas, foram colocadas opções na mesa para se tomar a decisão. E essas decisões têm que ser rápidas. E eu não preciso apenas prolongar prazo médio de pagamento e tentar pedir dinheiro emprestado. Eu tenho que primeiro tomar situações de equalizar o meu negócio. Eu tenho que equalizar as margens do meu negócio. Porque você não pode querer pagar essa conta. Não adianta você permanecer com funcionários, não adianta você permanecer com certos custos, pela questão do coração apenas. Né? Nós temos que entender que são várias famílias que dependem de você, e não 1, 2 ou 3 ou 4. Essas decisões têm que ser tomadas sempre pensando no aspecto coletivo. E aí, um outro ponto que tem que ser feito. E aí, chama todos os tipos de fornecedores para conversar. O cara do aluguel vamos baixar, eu não tenho como fazer esse pagamento, nem estou usando na totalidade esse ativo que você me locou. Então, o custo do aluguel vai ser mais custo do que benefício. Então, vamos reduzir. Mas eu tenho não sei quantos anos de empresa, eu nunca trazia uma duplicata, eu nunca pedi isso.
Gente, vamos ser humildes, deixa a vaidade de lado. A vaidade, nesse momento, só complica as nossas vidas. Para o banco, nós precisamos reduzir despesa financeira. E se a gente já rolava dívida, já bancava o ciclo financeiro, nós precisamos trocar por dívidas mais baratas. Então, hoje, mesmo você já tendo seu capital de giro, você tem que ir ao banco para renegociar. Ou seja, o governo hoje está com linhas de crédito subsidiadas, a qual você vai trocar essa despesa financeira por uma despesa financeira mais barata. Então, aqui a gente está, pelo menos, olhando do foco de vista resultado, performance, receita independentemente de recebimento e despesa e custos independentemente de pagar. Nós estamos aqui querendo equalizar para que a empresa ela reflita em termos percentuais o mesmo lucro que outrora ela tinha. Então, nós temos as medidas econômicas são para sanar nesse ponto. Fornecedores, nós também podemos negociar com fornecedores tanto de serviço e podemos também referente aos nossos fornecedores, sabendo que ele permaneça o mesmo preço, mesmo que o volume de compra diminuiu. Porque, claro que o fornecedor não vai baixar preço, mas ele tinha um determinado preço para com você, porque você tinha um determinado volume de aquisição. E você pode negociar com ele, manter o preço nessa questão da pandemia, para que realmente ele também recebeu o impacto, para que realmente você possa vir a continuar, pelo menos, com o mesmo custo variável, e esse custo variável não aumentar, que isso é importante. Você está ali olhando para os custos fixos. Os custos variáveis eu tenho que permanecer nos mesmos percentuais. Vai variando de acordo com a minha produção, de acordo com a minha receita. E aí, gente, o estudo da margem é muito importante. Por isso que é muito importante você ter uma contabilidade fidedigna. Porque é nesse momento que você precisa enxergar seu negócio e não tomar atitudes precipitadas. Quando você tem um negócio e eu acho, pode ser quem sabe, você não está fazendo a gestão do negócio. Você só pode administrar algo que você mensura, que você controla. E se você não tem essas informações na sua mão, você vai com certeza aumenta as chances de você tomar decisões precipitadas, decisões equivocadas. Aqui são as margens da empresa que são tiradas daquela demonstração de resultado. A margem bruta, como eu disse a você, é a margem do negócio. Ou seja, minha receita, independentemente de receber, e os custos da minha prestação de serviço, independentemente de eu pagar. Então, assim, de quanto é essa minha margem? É essa margem que vai sobrar aqui para pagar o teu custo fixo. Então, a minha margem bruta é a margem do negócio. Margem operacional é o meu lucro depois de eu pagar toda a minha retaguarda, pagar toda a parte administrativa, pagar os meus funcionários da parte administrativa, pagar aluguéis, pagar os prestadores de serviço, né? Vinculado à área administrativa. É o meu custo fixo. Tendo ou não, eu tenho um lado, tenho que pagar. E aí você, quando olha para a margem, de uma margem operacional da empresa, às vezes essa margem operacional ela está abaixo do mercado. E às vezes ela está abaixo do mercado porque entre ela tem a despesa financeira, que é a forma como você geria financeiramente a sua empresa. Se você gere mal o seu ciclo financeiro, você vai ter um custo de juros muito maior junto aos bancos. E eu vou mostrar isso para você lá na frente. A área econômica ela é afetada pela falta de gestão financeira. Então, quando essa margem operacional ela é muito aquém do mercado, é porque, com certeza, você está tendo problemas de ordem financeira. Ou você está com a mão muito ruim para custo fixo, não conhece do negócio e está, na verdade, inflando o negócio com custos desnecessários. Tá? Custo fixo, gente, é o primeiro princípio que você tem que ter na sua mente. Custo fixo é veneno. Você deve ser avesso a buscar mais custo fixo para a sua empresa. O custo fixo, você aumenta o custo fixo no momento que você alavanca a empresa operacionalmente, você aumenta o volume de venda dessa empresa. Aí sim, mas não na mesma proporção que você está alavancando vendas. Tem que ser sempre inferior. Entenda, porque não é a venda que paga a conta do custo fixo, e sim a margem que paga a conta. E a margem líquida, na verdade, que é a questão dos efeitos do tributo sobre o lucro. Então, assim, você consegue enxergar onde é que a empresa, pelo estudo das margens, onde é que a empresa está tendo dificuldades, em que parte da operação dela ela está tendo dificuldade. E um outro ponto bem importante, um outro indicador econômico que é necessário, é, por exemplo, hoje, o quanto é que eu preciso faturar para pagar minhas contas, o que nós chamamos de ponto de equilíbrio econômico.
Quanto é que eu preciso faturar para gerar margem de contribuição suficiente para eu empatar e pagar os meus custos fixos? Não dever a ninguém. Quanto no mínimo, porque isso é um ponto de referência para a tua própria equipe. Ó, gente, nós precisamos faturar isso aqui. No mínimo, faturar isso aqui. Olha nesse faturamento. Abaixo disso é prejuízo. Acima, igual isso aqui, a gente não ganhou nada. Acima disso, a empresa começa a lucrar. Então, é um indicador fenomenal para você saber quanto é que a empresa precisa faturar hoje na tua nova situação. E aí eu estou colocando um exemplo, né, do ponto de equilíbrio aí de uma empresa que vinha no primeiro, segundo mês, terceiro mês, no quarto mês, ó, o ponto de equilíbrio caiu, né? Porque ela fez ajuste nos custos fixos, já que o próprio mercado fez ajuste na receita dela, e hoje quanto é que ela precisa faturar para pagar a conta? Então, o ponto de equilíbrio dela vai diminuir, em detrimento que o volume de venda também diminui. Então, é um fator excepcional. Agora, não adianta a gente apenas olhar para o lado econômico. O primeiro dever de casa é aquele que a gente acabou de falar. Olhou para o lado econômico, equalizou a sua margem líquida, estava dentro do que estava antes, ok, agora vamos trabalhar na área financeira. Porque é interessante que você conheça como é que uma empresa, como ocorre a gestão financeira dentro da empresa. E antes de mais nada, o empresário tem que conhecer uma coisa chamada ciclo operacional. Então, o que é o ciclo operacional? Ciclo operacional é o tempo que a empresa realiza a operação que ela se propôs. Vamos dar um exemplo de uma empresa que revende mercadoria. Então, o ciclo operacional de uma empresa ele começa na compra. Depois ele vende, depois ele recebe. Por isso que chama ciclo, porque depois que ele recebe, ele compra de novo, depois ele vende, depois ele recebe. Ele compra, ele vende, ele recebe. Por isso que é o ciclo da operação. Esse tempozinho que ele demora da compra para vender, a gente chama de prazo médio de rotação do estoque. No exemplo em questão, a empresa tem 15 dias de rotação do estoque, ou seja, o estoque que ela compra, em média, para ele girar, para ele ser vendido, está demorando em média 15 dias. E essa empresa, em relação às suas vendas, que é esse tempo da venda para o recebimento, que a gente chama de prazo médio de recebimento das vendas, também é de 15 dias. Então, o ciclo operacional de uma empresa é o prazo médio de rotação do estoque mais o prazo médio de recebimento de vendas. Então, ou seja, o meu ciclo operacional dessa empresa que nós estamos estudando é de 30 dias. É fundamental que o empresário ele conheça o seu ciclo operacional e o seu ciclo financeiro. Por quê? Porque nós sabemos que uma empresa não só demora um tempo para receber, não, para vender o estoque. A empresa também não demora um tempo apenas para receber a venda desse estoque. Ela também demora um tempo para pagar aos seus fornecedores, que a gente chama de prazo médio de pagamento das compras. E essa empresa em questão, o prazo médio de pagamento das compras começa na compra. Então, ela demora 28 dias para pagar o fornecedor. Então, eu estou entendendo o seguinte, deixa eu entender. O fornecedor que me deu a mercadoria dele ali, que eu vou pagar daqui a 28 dias, ele banca a venda do meu estoque, o tempo da venda, e banca parte do tempo para eu receber a minha venda. Ou seja, se são 28 dias de prazo médio de pagamento das compras, e eu só vou receber, contando da compra, 30 dias depois, eu tenho 2 dias do que a gente chama de ciclo financeiro. O que é isso, Fábio? Meu prazo médio de pagamento, eu pago antes de receber. Então, antes de receber, eu estou pagando 2 dias antes de receber. Então, quer dizer que o meu fornecedor, que é uma dívida não onerosa, ele está financiando quase todo o meu ciclo operacional. Eu estou ganhando dinheiro quase na sua totalidade com o dinheiro do fornecedor, exceto 2 dias. Que esses 2 dias, ou a empresa tem capital de giro próprio para bancar, isso aí é o que a gente chama de saldo de tesouraria, ou a empresa, na verdade, vai buscar esse dinheiro junto a bancos para bancar esses 2 dias. Esse ciclo financeiro é o que a gente chama de necessidade de capital de giro. É quanto a empresa precisa buscar com terceiros em banco para bancar isso aí, esses 2 dias de ciclo financeiro. Com a pandemia, imagine que uma empresa que tinha essa estrutura, a empresa tinha a questão de só 2 dias de ciclo financeiro, ela só pagava juros a banco referente a 2 dias. Com a pandemia, o que aconteceu? Com a pandemia, muito simples. No momento que caiu minhas vendas, o prazo médio de rotação do estoque aumentou. Foi, no caso aqui, nesse exemplo, para 30 dias. E minha venda
também o meu prazo médio de venda também aumentou. Nesse exemplo aqui, nós fomos para 20 dias para receber. Então, quer dizer que o meu ciclo operacional ele saiu de 30 dias para 50. Quer dizer que o que eu investia no negócio, eu girava 12 vezes antes no ano. E agora não, eu vou girar menos. Eu estou sendo menos eficiente. Mas eu não estou sendo eficiente não por meu motivo, não por minha causa, mas por um motivo de força maior. Não é? Foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu financeiramente com as empresas? O que está acontecendo? Houve uma dilatação do prazo médio de rotação do estoque. Eu comprava num determinado nível e parou bruscamente as minhas vendas, foi interrompida ou receberam um corte de forma relevante. E bem como também a venda a prazo, ela aumentou. Por quê? Porque eu deixei de receber, porque as pessoas sem dinheiro automaticamente pediram mais prazo, alongaram prazo. Isso fez com que a empresa realizasse seu lucro de forma financeira mais tempo. Só que o prazo de pagamento do fornecedor, digamos que eu consegui aqui dilatar para 2 dias a mais, 30 dias. Quer dizer que o fornecedor antes financiava parte da venda dos meus estoques, bem como do recebimento das minhas vendas. E agora esse fornecedor só financia o giro dos meus estoques. O prazo médio para receber ele não financia. Então, meu ciclo financeiro agora é de 20 dias. Eu saio de um ciclo financeiro de 2 para um ciclo financeiro de 20. Isso quer dizer que eu vou pagar mais juros. Pagando mais juros, diminui o lucro da empresa. Então, nós precisamos entender que a pandemia causou isso no ciclo financeiro e operacional das empresas. E agora você tem que tomar atitudes financeiras para equalizar esse impacto, para diminuir cada vez mais esse impacto. E que atitudes poderiam ser essas? Reduzir o volume de compra para aumentar o giro dos estoques. Né? Então, ou seja, antes eu comprava num determinado volume devido à minha demanda. Agora eu preciso reduzir. Eu também posso fazer uso de promoções para girar esse estoque. Aí você diz, não, mas eu vou diminuir demais o preço, eu vou perder a minha lucratividade. Entenda, estoque em casa, se ele não já girou, automaticamente ele é perecível, parte desse estoque. E se ele está aí, ele já vai contribuir para bancar outro mês de custo fixo. Então, você já perdeu. O que você tem que fazer é diminuir a perda. Na verdade, estancar a sangria. Então, eu tenho que diminuir. Eu já cheguei em muitas empresas e o cara diz, rapaz, você vai vender por esse preço? Vou, porque está encalhado no estoque. Isso já é prejuízo. Não, mas prejuízo vou ter agora. Não, eu estou simplesmente, o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, é estancando o seu prejuízo. Você precisa se livrar, você precisa transformar isso em dinheiro, liquidez. Por quê? Porque o dinheiro dessa liquidez, você pode até tentar comprar à vista se o desconto for interessante no seu fornecedor. Fazer negócios melhores ou melhorar o teu fluxo de caixa mesmo, por que estará por vir. Outro ponto, postergação do prazo junto aos fornecedores. Todos os fornecedores sofreram impacto. Isso é uma questão em cadeia. Então, se eu sofrer um impacto, nada mais justo que o meu fornecedor entender isso e me dar e dilatar prazos para mim. Como o governo fez em relação aos tributos, empresas do Simples Nacional, bem como também não era do Simples, era o PIS e COFINS também, tiveram seu prazo dilatado. Então, façam uso de todas essas situações. Entendam, a conta, nesse caso de postergação, é meramente para a gente respirar no fluxo de caixa, para a gente diminuir esse ciclo financeiro nesse exato momento. Tá? Mas essa conta vai chegar, e para isso a gente precisa acumular caixa. Dilatação do prazo de venda junto aos clientes é necessário para você estimular a venda. Então, você precisa estimular a venda em cartão, porque vai ser venda segura. Mas você precisa fazer esse estímulo de venda. Né? E com isso, de certa forma, como eu estou gerando, aumentando o prazo médio de recebimento, vai alongar o meu ciclo financeiro. Eu vou tentar equalizar para o meu prazo médio de pagamento também evoluir. Mas eu sei que vai aumentar o meu prazo médio de recebimento. Só que eu preciso bancar esse ciclo financeiro a um custo de um empréstimo subsidiário. Eu preciso trocar dívidas. Bem como também um empréstimo que me gere carência, que eu não tenho condições agora de começar a bancar esse empréstimo. Então, eu tenho que buscar empréstimo com juros subsidiados. E aí nós temos vários, né? Nós temos aí para capital de giro que o Banco Nordeste está fazendo a 2,5% por ano. Nós temos a questão da própria folha de pagamento, que por mais que você fez a redução de jornada, você pode financiar a parte que você iria pagar.
né, em 36 meses, com 6 meses de carência, a um custo de 3,75 ao ano, ou seja, é um recurso barato, você precisa trocar suas dívidas, com certeza você deve estar rolando o seu ciclo financeiro com capital de giro. Você deve trocar nesse mesmo foco dívidas de curto para longo prazo. Negociar com empréstimo que você consiga ter um tempo maior para pagamento, onde vem a questão das carências. E aí, gente, é importante, um grande indicador que a empresa tem que avaliar é seus indicadores de liquidez, a capacidade que ela tem de honrar obrigações. E eu chamo a atenção para um indicador específico, que é o índice de liquidez corrente, ou seja, a capacidade que a empresa tem de honrar suas obrigações no curto prazo. E o que vocês precisam fazer para ajustar a caixa é aumentar esse índice de liquidez de curto prazo, por mais que você diminua o índice de liquidez de longo. Por quê? Porque você precisa fazer caixa para sair desse sufoco financeiro. Então, aí você precisa postergar, pegar suas dívidas que são no curto prazo e postergar para longo. E qual é o efeito disso? Por que o efeito? Porque esse indicador de liquidez, ele pega o que eu tenho em dinheiro hoje, o que eu tenho de contas a receber hoje, o que eu tenho de estoque que vai se vencer no prazo de 12 meses, ou seja, no curto prazo, e divido pelas minhas dívidas de curto. Para cada R$1 que eu devo, no caso dessa empresa aqui, como ela agiu rápido em abril, para cada R$1 que ela devia no curto prazo, que se vencer em 12 meses, ela já dispunha de ativos de 2,39. Mas por que aumentou tanto a liquidez dela? Ela aumentou o lucrativo? Não, porque a receita baixou? Não, foi porque ela pegou dívida de curto prazo e jogou para longo prazo. Isso é o primeiro ponto que você tem que salvar o seu caixa, gente. Porque você vai precisar também de dinheiro para poder alavancar, para voltar aquele volume de vendas que você tinha. Gente, essas são as dicas que a gente veio passando. O nosso tempo é curto, mas estamos à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Mas fico muito feliz por ter participado e ter contribuído com dicas, né, que são altamente necessárias, não só no momento de pandemia, mas sim na geração, no gerenciamento do seu negócio. Tá? Então, defenda seu caixa. Defenda, porque não que você vai passar pela pandemia, você vai passar pela pandemia, eu acredito nisso, mas é o como você vai passar. Quais são as condições que você vai estar no momento que essa pandemia acabar e que houver a retomada do crescimento. Você precisa estar saudável financeiramente, você precisa estar coberto com um cobertor financeiro para lhe dar respaldo para que você dispare numa nova corrida. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Ter fornecedores competentes e comprometidos é essencial para qualquer empresa. A Big Consultoria atua no mercado nacional há mais de 12 anos, com altos índices de satisfação de seus clientes. Apoia empresas nas áreas administrativa, contábil, fiscal, consultoria tributária, pessoal e RH. Em planejamento tributário, financeiro e contábil, trabalha para maximizar o lucro dos seus clientes. Big Consultoria, sinônimo de credibilidade e confiança.